الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Amma ba'd, respeitados irmãos, inshallah, nós continuamos no capítulo de Tahara, da purificação, e para hoje vamos falar de um outro tema relacionado com este capítulo da purificação, e que é fi qada'i al-haja wa adabiha, da etiqueta ou do modo ou da maneira que nós devemos fazer as nossas necessidades fisiológicas. Referimos-nos das necessidades maiores e menores. Primeira questão relacionada com este tema, vamos falar de al-istinja wal-istijmar wa qiyam ahadihima maqam al-akhar. Então, neste tema nós vamos falar sobre al-istinja e istijmar. Istinja, estamos a falar da higienização que nós devemos observar depois de terminarmos de fazer as necessidades fisiológicas. Portanto, é isto aí que é al-istinja. E istijmar também é o mesmo processo, mas a diferença entre os dois é que al-istinja é a pessoa observar a higienização depois das necessidades fisiológicas através da água, lavar-se. Isto aqui é al-istinja, significa lavar-se após de terminar de fazer as necessidades fisiológicas. Al-istijmar significa tirar as impurezas ou remover as impurezas através da limpeza, utilizando um instrumento permitido que nós vamos esclarecer ao longo desta aula. Istinja, conforme dissemos, significa izalatul kharij min as-sabilayn bil ma', tanto lavar tudo aquilo que sai nas duas vias. Depois das necessidades fisiológicas, fez necessidade maior ou menor, então lavar o lugar onde saiu esta impureza, esta sujidade. Lavando através da água, o que significa que não é permitido o uso de outro tipo de líquido fora de água para este processo de higiene. Ou istijmar significa limpar o local onde saem as necessidades. E esta limpeza pode ser efetuada através de pedra ou através de folhas ou através de papel higiênico. Com isto, quando nós começamos pela pedra, há situações em que alguém, ou de viagem ou pelas dificuldades financeiras, pode não ter na sua disposição o papel higiênico. Neste caso, a pessoa não tem água nem tem papel higiênico, não pode pensar que não tem outra alternativa. Então, o Sharia colocou a alternativa usando pedras e aconselha-se que sejam pedras rasas que não venham criar lesão, portanto, na pessoa no momento da higienização. As folhas das árvores também têm que estar frescas e de modo a não criarem lesão na pessoa. Ou se há papel higiênico, melhor ainda, e portanto usa o papel higiênico. Cada destes que nós mencionamos, uma substitui a outra. Então, aquilo que a pessoa tiver ao seu alcance é esta alternativa que é aconselhável o seu uso e aquilo que for mais confortável. A prova disto que estamos a mencionar, isto aparece no hadith ou na sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este hadith é relatado através de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que Allah esteja satisfeito com ele, onde diz: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوتي من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. Diz que era o hábito do profeta Muhammad sallam, quando ele entrasse na casa de banho, o que eu fazia? Este Anas diz, eles ajudavam o profeta levando, portanto, ele e um rapaz levavam num balde ou um recipiente que continha água, deixavam na porta e o profeta Muhammad sallam pegava na água e higienizava-se
através dela depois de fazer as suas necessidades fisiológicas. Então, esta era uma ajuda, um apoio com que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu prestavam. Com isto, o hadith vem querer explicar que o Anas está a relatar que o profeta, quando fizesse estas necessidades, enquanto estavam juntos, ele carregava um balde de água e ia deixar ao lado da casa de banho e o profeta usava aquela água. Então, esta é uma das provas de que as necessidades fisiológicas, depois de nós terminarmos, devemos utilizar a água. Esta é a primeira alternativa para este processo. E este hadith é narrado através de Imam Muslim. E num outro hadith que vem reforçar, vem relatado através de Aisha, a esposa do profeta Muhammad sallallahu, que Allah esteja satisfeito com ela. Então ela diz o seguinte: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. Então a Aisha relata que ouviu do profeta Muhammad sallallahu a dizer o seguinte: se alguém pretende fazer necessidade maior e não tem água à sua disposição, ele deve ir na casa de banho depois de procurar 3 pedras. Então procura as 3 pedras e entra dentro da casa de banho com elas. Não é primeiro entrar, depois de fazer e ir à procura das pedras. Aí estaria ao contrariar. Primeiro procura as pedras e de seguida entra no lugar onde vai fazer as necessidades. فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ. Porque o profeta sallallahu diz que as 3 pedras bastam para a pessoa remover a impureza e higienizar-se através delas. Portanto, aqui o profeta recomenda o uso de 3 pedras para o istinjá, porque estas 3 removem estas impurezas. Logo, percebemos através do hadith que com menos pedras, portanto, não somos permitidos e estaríamos a contrariar aquilo que é o princípio da sunnah. وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَفْضَلُ. E de seguida, os ulamás dizem que juntar as duas coisas é melhor. Isto é, se tem pedra e tem água, então se juntar as duas coisas, melhor ainda. E quando falamos de pedra também, se tem papel higiênico, está-se a falar de pedra porque há situações em que a pedra pode vir ser útil. Não há, portanto, papel higiênico na região ou no lugar onde a pessoa se encontra. Então, juntar as duas coisas é melhor. Se é papel higiênico, primeiro usar o papel, de seguida usar a água é melhor, mas uma das coisas substitui a outra. Mas na presença da água, a prioridade sempre é usar a água. والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر مباح كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك. E o istijmar, a limpeza das impurezas, da sujidade depois das necessidades, portanto, ela é feita através das pedras ou aquilo que substitui a pedra. Estamos a falar da folha, conforme falamos, ou de papel higiênico ou de outras folhas. Porque o profeta Muhammad sallallahu também, quando não tivesse água, fazia istijmar, isto é, purificava-se ou limpava-se através da pedra ou das folhas. E não é permitido neste processo de limpeza menos de 3 pedras. E conforme dissemos antes, as pedras devem ser aquelas rasas que não vão criar lesão na pessoa, e isto usa-se de uma forma leve, não precisa muita força. E a prova disso encontramos hadith narrado através de Salman radiyallahu anhu, onde ele diz: Nahana yani Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanji bil yamin wa an nastanji bi aqall min 3 ahjar wa an nastanji bi rajih aw azm. E este hadith que é narrado através de Salman, ele diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos proibiu an nastanji bil yamin. O profeta proibiu-nos nós higienizarmos o local onde saem as impurezas, isto é, depois de fazermos as necessidades fisiológicas, o profeta proibiu-nos nos lavarmos através da mão direita. No processo de lavagem ou da higienização, não podemos utilizar a nossa mão direita sem um motivo justo. O motivo justo qual seria? A pessoa ter lesão.
na sua mão esquerda e não existir outra alternativa senão a direita. Isto é força maior. Nesta situação não há problema nenhum. Ou não, a pessoa não tem a mão esquerda, só tem a mão direita também. Esta é uma exceção que na Sharia abre a brecha, a facilitação e a permissão nesta situação. Agora, a pessoa que tem as duas mãos saudáveis, sem problema nenhum, não pode usar a mão direita para efeitos de higienização. É preciso usar a mão esquerda. E neste hadith em frente diz وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. E o profeta também proibiu, em caso da falta de água, no processo de limpeza, é proibido, portanto, menos de 3 pedras. E aqui também, no caso de papel higiênico, também não podemos utilizar uma única vez o papel higiênico, significa 3 vezes, numa quantia que nós sabemos que ela é suficiente para remover as impurezas depois das necessidades. وأن نستنجي برجيع أو عظم. E também o profeta sallallahu alaihi wasallam nos proibiu utilizarmos excrementos de animais para higienizarmos-nos depois das necessidades maiores. Isto é, leva estrumes, por exemplo, de cabrito, já estão secos, e leva e esfrega na parte onde saem as necessidades, e esfregando e achando que vai purificar. É proibido. E não só, também o profeta nos proibiu utilizarmos ossos de animais para efeito de higienização. Alguém está no mato ou no deserto, quer fazer necessidades, depois de fazer as necessidades, em vez de optar pela pedra ou por folha, encontra osso de um animal e leva neste osso, acha que é muito raso e muito leve e muito fácil, e começa a usar para remover as impurezas das necessidades que ele fez. Então é proibido, portanto, nós nos limparmos com excrementos e com ossos de animais. E no outro hadith, o profeta sallam mencionou de que esta proibição de nós utilizarmos ossos de animais, por quê? Porque são alimentos dos jinnis. Os jinnis, os gênios, alimentam-se através de ossos. Por essa razão, o profeta sallam nos proibiu. Você pode vir a sujar um osso em que encontramos jinni, vai necessitar e comer o mesmo, e portanto você vai prejudicar a ele. E nesta situação também os jinnis, se for daqueles malfeitores, podem vir a lhe causar problemas, porque também fez algo prejudicando a eles. Portanto, é esta razão que nós encontramos no hadith a desencorajar e a proibir o uso de ossos para efeitos de remoção de impurezas que aparecem depois de nós preenchermos as nossas necessidades fisiológicas. Para hoje é isto que nós tínhamos aqui a partilhar, e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a compreensão daquilo que nós acabamos de falar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.